E isto é uma história que existe há muito tempo. Quando lemos os textos da Península Ibérica Muçulmana, a Península Ibérica Muçulmana foi de 711 até 1492. O último reinado, digamos, a última fase, quando a Península Ibérica virou cristã, foi exatamente no ano em que Cristóvão Colombo. Sabem quem foi Cristóvão Colombo? Aí gente até que diz que ele era português, coitado. Enfim, foi para a América. Foi nesse ano que terminou o poder muçulmano da Península Ibérica. Em 711 e 1492, a Península Ibérica foi muçulmana. E foi o centro da cultura europeia. A base da cultura europeia. A cultura europeia saiu da Península Ibérica. Não saiu de Itália, nem de França, nem da Alemanha. Saiu da Península. Em tudo. Na literatura, na arte, na poesia, na matemática, na física, na medicina. Pelos caminhos de Santiago, ela propagou-se por toda a Europa. Até as catedrais góticas foram feitas imitando a grande mesquita de Córdoba. 1 hectare de área coberta, sem paredes. Só com as paredes exteriores. Só apoiada em 872 colunas. Com cúpulas em pedra. Esta arte foi a base de toda a estrutura das catedrais góticas. Até nisso foi a Espanha muçulmana. E os geógrafos e os viajantes que passavam pela Península Ibérica ficavam admirados que as pessoas falavam em verso. E o verso em língua árabe é muito mais complicado que o verso em outras línguas. Porque tem rima no meio da frase e no fim. E a métrica joga com sílabas, não só com o número de sílabas, mas com sílabas breves e com sílabas longas. É uma poesia muito mais complicada. E há um texto que é particularmente interessante porque fala de sílabas em Portugal. E de um geógrafo que escreve, que diz que, olha, se vocês passarem por sílabas, vocês se perguntarem qualquer coisa a um lavrador que anda atrás do arado, atrás das suas mulas ou dos seus bois a labrar uma terra, ele vai responder-vos em verso. Porque ele não é capaz de falar em prosa. E se vocês forem para Santarém, vão lá encontrar mulheres. Dá o nome delas. Uma chamava-se Sílvia, outra chamava Miriam. São mulheres que fazem reivindicações políticas, implicadas na política. Eles vão à praça pública porque elas vão encontrar-se lá a falar em versos. Em verso. Um dos grandes funcionários públicos do Califato de Córdoba, que terminou a sua vida, enfim, começou a ficar cego, aposentou-se, veio para Lisboa, para Alcabidez. E em Alcabidez foi poeta durante muito tempo, já cego, quase cego, Ibn Mucana. E era um homem que fazia questão de falar exclusivamente em verso. Ou seja, este gosto pela poesia é qualquer coisa que remonta muito antes da nacionalidade portuguesa. Agora, digo, bom, era a língua árabe. Não só. Porque a língua árabe é efetivamente a língua da administração. Como antes da presença árabe, começou em 711, a língua da administração era o latim. Era o latim dos visigodos. Porque a religião cristã que existia na Península Ibérica antes da invasão muçulmana era o cristianismo dos visigodos, que era o cristianismo ariano. Nada tem a ver com o cristianismo católico romano dos monges de Cister que vieram depois com a conquista cristã. O arianismo era uma teoria cristã que tinha sido recusada pelo concílio de Nicéia, o primeiro dos concílios. Mas era cristianismo, era crença em Jesus Cristo, era cristianismo. Era cristianismo. E a administração desse cristianismo, do mundo visigodo, era a continuidade da administração romana e era o latim. E quando chegaram os muçulmanos, a administração, os papéis oficiais, digamos, passaram a ser em árabe, a língua do Alcorão. Mas tanto no tempo desse latim como no tempo do Alcorão, a população não falava latim nem falava árabe. Falava as misturas, que depois deram diversas línguas da Península Ibérica, à exceção do Vasco, que não depende da língua. Todas as outras línguas, desde o catalão até o galego,
dependem da fusão de línguas locais com raízes múltiplas. Desde os suevos, os alanos, desde os visigodos, etc., com o resto, que fizeram línguas diferenciadas, todas elas com forte influência do latim e com forte influência do árabe, que ficaram mais ou menos próximas. O catalão é muito próximo do português. O dialecto de Valenciá é muito próximo do dialecto galego. E essas línguas foram-se diferenciando. A comunicação para o povo não era feita em árabe nem em latim. Era feita nessas línguas, através dos poetas populares. Uma população que era quase exclusivamente analfabeta, eles precisavam de linguagem sofisticada, que não fosse deformada, para transmitir a mensagem. Ora, quanto mais elaborada for a linguagem, mais difícil é corrompê-la. E foi assim que nasceu a poesia. Colocando na frase, colocando na dicção, na fonética, rimas e números. Colocando sílabas e colocando rimas. Assim não se pode deturpar a mensagem. É por isso que a maior parte da Bíblia antiga e hebraica, à exceção dos textos mais recentes que foram escritos em gregos, está toda ela escrita em verso. Para não ser deformada. E o Alcorão está todo, exclusivamente, em verso. E com rimas extremamente complicadas. E com uma métrica absolutamente inconcebível. Para não poder ser deformado. Assim faziam os poetas populares. Que anunciavam que tinha nascido o filho, que o sultão tinha tido um filho. Ou que havia uma nova lei. Ou que os cristãos deviam fazer isto e aquilo. Que os muçulmanos deveriam fazer isto e aquilo. Que anunciaram as batalhas, as guerras, os conflitos. Aquilo que acontecia. Tudo isso era dito pelos poetas populares, que, de terra em terra, ao ritmo das romarias, das feiras, dos encontros das pessoas, contavam a história. Contavam-no, e essa história depois era pintada nas paredes, era dita e era transmitida oralmente. Assim nasceu a poesia popular. E ela é essencialmente ibérica. E dentro da Península Ibérica, essencialmente portuguesa. De repente, aquilo que hoje existe no Brasil, a poesia popular, não existe em outras línguas, mesmo nos países espanhóis. Muito pouca coisa no universo existe. Ela é estrita e rigorosamente, essencialmente, algo de língua portuguesa. Não existe fora da língua portuguesa. É algo que está na mentalidade do povo, na métrica mental, no esquema matemático do funcionamento do nosso cérebro. A nossa língua permite essas coisas. Os outros países não têm isso. É por isso que pode surgir hoje um homem que apenas nasceu aqui, que foi encontrar no Brasil um ambiente propício e que desenvolveu em Macau, onde o ambiente da língua portuguesa é quase nulo. 2 a 3% da população de Macau falava português. A maioria dos funcionários públicos em Macau, quando Macau era português, não falava português. Mas o bichinho, o chip que este homem tinha metido no seu cérebro, continuou a funcionar, mesmo num ambiente hostil. Se este homem, Joaquim Monteiro, tivesse tido o ambiente brasileiro, o ambiente da peleja, o ambiente do encontro com os outros, ser estimulado pela presença dos outros que, a cada dia, faziam coisas melhores, faziam coisas, rimas mais complicadas ainda. Eu teria provavelmente escrito muito melhor do que escreveu aqui. Mas ele serviu-se apenas do seu chip mental, ou seja, da sua mecânica cerebral, para desenvolver esta maneira de dizer a história da sua vida em verso popular. Ao longo da história, foi através do verso popular, por exemplo, que os portugueses souberam que ainda existia. Que o Brasil existia. É uma história muito engraçada. São os pedaços da nossa história. Já ouviram falar das histórias dos Reis Magos? Os Reis Magos. Jesus Cristo nasceu naquela gruta, naquela coisa, e de repente aparecem 3 Reis Magos que vêm do Oriente. O Evangelho, é só um que conta isso, que é o Evangelho de São Mateus. Não diz que eles eram reis,
Diz que eles eram magos. Mas depois, em popular, é que todo mundo deviam ser reis. Não é? Jesus Cristo é o rei dos reis, então, devíamos visitar, é os reis magos. E ao longo da história, à medida que depois avançando, não é? Então, quem eram estes reis do Oriente? Bem, o Oriente em relação a Israel, pode ser logo ali a seguir, não é? A Turquia já é Oriente em relação a Israel. A Turquia passa daquela linha, já é Oriente. Mas, enfim, dada a altura, quem mais procurou uma questão catequética de ensinar como é que Jesus tinha nascido, e bom, Jesus era pobre. Jesus era pobre. Meteu-se a cabeça das pessoas, dada a altura, que Jesus era pobre. Não parece que eu fosse pobre. Não parece. Alimentar aquela gente toda com pão e com peixe e tudo mais, eu até pago bem a padaria. Não? Enfim, mas pouco importa. Jesus era pobre. E foi São Francisco de Assis que inventou essa história. Não? Aliás, nos limites da heresia, eu até para ser condenado, se não fosse o nosso Santo Antônio chegar lá e começar a pregar outras coisas, o pobre São Francisco ainda acabava queimado pela Inquisição. Mas enfim, no presépio de Belém, os três reis. Então, um é da Ásia, outro é da África e outro é da Europa. Porque eram os continentes que eram conhecidos nessa altura. Os outros continentes não eram conhecidos. Em 1502, tem um pintor português, uma escola, uma das melhores escolas de pintura da Europa nessa altura, que vai pintar a história dos Reis Magos na Catedral de Viseu. Um rei é negro, mas negro, feições negras, de cabelo ruivo. Outro rei é europeu, mancebo, bem latino. E o terceiro rei é um índio tupinambá. O Brasil tinha sido encontrado 2 anos antes. E porquê? Porque nessa altura, na feira de São Mateus, que já se fazia, logo no ano seguinte ao encontro, à segunda viagem à Índia, havia cantores populares a contar que o Brasil existia, que aquilo era terra muito boa. E quem quisesse ir para lá tinha tudo e mais alguma coisa. E a primeira grande imigração para o Brasil foi na Viseu, partiu de Viseu. E o primeiro grande homem que faz parte da história do Brasil, o primeiro grande luso-brasileiro, foi um tal indivíduo chamado João Ramalho, que logo em 1506 foi para o Brasil e que deixou lá qualquer coisa. Dizem as más línguas que ele tinha 150 filhos. De muitas mulheres, sobretudo filhas de chefe. Gente boa. E a povoação do Brasil, a criação da nação brasileira, começou por um homem destes, que conheceu a história do Brasil através de quê? Destes cantores populares, que contavam maravilhas de um mundo que era absolutamente inimaginável, fosse por quem fosse. E o Brasil foi povoado desta maneira. Agora, o que é interessante é que aquilo que hoje se chama literatura de cordel, que sempre se chamou literatura de cordel. Já agora, para saber porque é que se chama literatura de cordel, é muito simples, é que todos estes cantores distribuíam as suas canções, a maior parte deles, nem todos eram analfabetos. Mas se eram analfabetos, alguém escrevia para eles um papel e pendurava esses papéis em cordéis nas feiras entre 2 árvores, entre 2 caibros, na entrada de uma igreja. Em dada altura, o rei Dom João III permitiu a um cego natural de Ilha da Madeira que vendesse os seus cordéis, que vendesse os seus textos no Hospital de Todos os Santos em Lisboa e que podia esticar cordéis entre as colunas. Então chamava-se literatura de cordel, por ser pendurada nos cordéis, barrada, pendurada, para que depois as pessoas lessem. O que é que faziam esses cantadores? Eles contavam metade da história e agora, se quiserem saber o resto da história, está escrito. Comprem.